Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos entrevistar o advogado sorocabano Oswaldo Guitti. Aliás, todos os profissionais de direito estão se debruçando e acompanhando todo esse caso, né, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu o não cumprimento da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância. E agora toda uma discussão sobre até a proposta de a apresentação de uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, para garantir que a segunda instância seja algo de cumprimento para a condenação de uma pessoa. E é o que a gente vai conversar com o Dr. Guitti a respeito disso. Muito obrigado por ter nos recebido, Dr. Guitti. Como advogado profissional de direito, como que o senhor está acompanhando esse assunto? Primeiramente é um prazer estar aqui, agradeço os internautas da S News. Acho que todos nós, né, como nunca, a sociedade brasileira acompanhou tão de perto uma situação dessa, né? Hoje, acho que cada cidadão conhece bem mais em direito do que... Olha, realmente, parece que dessa vez, assim como o brasileiro tem 150 milhões de técnicos, são 150 milhões de brasileiros se debruçando hoje sobre a Constituição, sobre o direito em si, né? Sim, até pouco tempo, pouca gente sabia o que era instância, né? Hoje já se sabe cumprimento de pena, primeira, segunda instância, como funciona. É interessante isso, né? E isso é importante, é um amadurecimento do povo em si, né? Exatamente. Uma politização maior, um interesse pelas suas coisas, né? Pelos rumos do país, pelas decisões. É muito interessante, isso é muito positivo. Agora, qual é o principal impasse que existe hoje, Dr. Guitti, em relação à questão da prisão em segunda instância? Muito boa questão, Reinaldo. Existe eu percebo assim, uma confusão, na verdade, uma confusão que se está fazendo com dois institutos. E essa confusão, às vezes, a gente vê, ela é feita por pessoas que não deveriam se confundir com isso. E isso me soa estranho. Mas vamos lá, vamos tentar didaticamente explicar. A confusão que eu vislumbro hoje é entre prisão e culpa. Você pode estar preso, mas não ser culpado. Isso é possível. Como isso? Quem é preso em flagrante delito, por exemplo, que é uma das modalidades de prisão que acho que toda a população domina, né? A pessoa é presa furtando, roubando, praticando um homicídio, ela é presa em flagrante, é levada para a delegacia, o próprio delegado de polícia dá voz de prisão e a pessoa é recolhida. Até naquela situação que até o cidadão pode prender alguém em flagrante, por exemplo. Perfeito, qualquer do caso. Perfeito, muito bom, qualquer do povo pode e a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Correto. Disposição do Código de Processo Penal. Pois bem, essa pessoa que foi presa em flagrante delito, ela é culpada? Não necessariamente. Ela só vai ser considerada culpada depois de uma decisão judicial condenatória transitada em julgado. Quando que uma decisão judicial transita em julgado? Quando se exaurem todos os recursos possíveis, se a pessoa quiser recorrer, não é obrigada a recorrer, mas ela não pode recorrer, ou quando ela deixa passar o prazo deixa passar em branco o prazo e não recorre. Certo. Por exemplo, uma decisão judicial condenatória pode transitar em julgado em primeira instância. O juiz da comarca deu uma decisão condenatória e o réu simplesmente não recorreu. Transitou em julgado. Vamos supor que o réu, eu quero apelar dessa decisão, eu não estou conformado com ela. Vai para a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, que vai ser, o caso será reexaminado por uma junta de juízes, ou seja, um colegiado, e esses juízes, como são profissionais da carreira da magistratura mais experientes, eles têm o nome de desembargadores lá, né? E então são julgadores com muita experiência, que já foram juízes de primeira instância e têm lá os seus cabelos brancos e muita experiência, né? Certo. Então eles reexaminam o caso. Depois a pessoa ainda, se quiser, ela pode tentar recorrer ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília e ao Supremo Tribunal Federal também em Brasília, mas somente por questões de legislação, afronta a lei federal, o STJ, afronta a Constituição, STF,
Não mais, nesses tribunais superiores de Brasília, não mais se reexaminam provas. Quer dizer que quando começa lá na primeira instância que a pessoa pode recorrer, seja o advogado que não pode perder o prazo, ou então no caso de um cliente que ele não dá continuidade ao processo porque ele não quer, sim, não vai pagar o advogado, aí sim pode ser em segunda instância. Ele pode se conformar simplesmente com a decisão, não, merecia essa entendi. Não vou recorrer, não vou recorrer. É um direito do réu, inclusive, não recorrer, né? Entendi. Tem direito recorrer e direito também não recorrer. Certo. E como eu estava dizendo no início, a confusão que se tem hoje que eu percebo, é confusão entre prisão e culpa. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado senão após decisão judicial transitada em julgado. Por quê? Porque lá você pôde exercitar todo o seu direito de ampla defesa, né? Exercitou, houve a condenação, ela transitou em julgado porque você não quis recorrer ou porque você usou todos os recursos possíveis, transitou em julgado, então você é considerado culpado. Mas a própria Constituição deixa claro também que você pode ser preso em flagrante delito, você não é culpado ainda. Você pode ser preso preventivamente, você não é culpado. Você é preso temporariamente, você não é culpado ainda. A culpa é uma coisa, prisão é outra coisa. Então, a Constituição deixa isso muito bem delimitado, isso é muito claro. O que acontece? Então, eu percebo a confusão. Ninguém poderá ser preso senão com decisão penal, decisão judicial condenatória com trânsito em julgado. Não é isso. A Constituição não fala isso. Essa confusão foi instituída também, do ponto de vista legal, em 2011. A Lei 12.403 de 2011 alterou o Código de Processo Penal e colocou ali, plantou ali a semente da dúvida. Foi em 2011, como todos sabem, na gestão da Dilma Rousseff. O que aconteceu? Lá foi alterada a redação do artigo 283 do Código de Processo Penal, que é uma lei federal, que estava em vigor, né, desde a década de 40, foi alterada especificamente alguns pontos e particularmente o artigo 283, daí onde foi colocado ali que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Essa expressão, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, colocada no Código de Processo Penal em 2011, ou seja, recentemente, que gerou essa confusão, né? Porque aqui esse código, essa alteração legislativa que criou um certo conflito, deu margem a suscitar dúvidas e a levar isso até o STF. E o problema foi que em 2016 o STF decidiu que poderia haver a prisão em segunda instância, inclusive com a defesa veemente do ministro Gilmar Mendes, que agora mudou de voto. Quer dizer que quando o Supremo, então, desconsiderou isso, a confusão se estabeleceu aí também? Sem dúvida, sem dúvida. E isso depõe muito contra um instituto que é a segurança jurídica, né? A segurança jurídica é muito importante para o país de um modo geral, porque você tem que ter, as pessoas têm que saber quais são as regras do jogo, né? Se as regras do jogo mudam em pouco tempo, assim, em 2016 poderia começar a cumprir a pena após a decisão do segundo instância. Mas pelo que está aqui na lei, não. Agora não pode mais. Pelo artigo 283, inserido em 2011, não. Tecnicamente não. Mas isso já gerou um conflito, porque a Constituição não veda, ou seja, ela permite que a pessoa seja presa por decisão fundamentada do juiz. Se o juiz é o artigo 5º, né, inciso 61, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, o juiz de primeira instância, ele pode determinar o início do cumprimento de pena. É a ordem escrita e fundamentada. Certo.
não está afetando a questão da culpa. É um início de cumprimento de pena de forma provisória. Por quê? Porque há fortes indícios, aí, provas cabais e definitivas da culpa ali, mas como não a pessoa tem direito a recorrer, tecnicamente ela não é culpada. Mas normalmente o juiz também toma essa decisão quando ele acha que a pessoa tem que ser presa porque pode atrapalhar o processo, pode fugir do país. Isso também é um elemento que o juiz pode se apoiar, correto? Sem dúvida. Essas são as chamadas prisões provisórias, né? Notadamente a prisão preventiva, né? Para conveniência da instrução criminal, para evitar que provas sejam destruídas, testemunhas sejam coagidas, perfeito. Então, quando há indício dessas possibilidades, decreta-se a prisão preventiva, que está prevista na Constituição, que está prevista no Código de Processo Penal e não implica em culpa. A gente tem sempre que deixar separado. Entendi. Culpa. E é o que o ex-presidente se apoia, né? Que ele não se considerou culpado porque não teve todos o trânsito em julgado não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda, exatamente. Graças à infindável possibilidade de recursos que existem, à combatividade dos advogados, que certamente estão sendo muito bem pagos por isso. Sim. Por isso que esse garantismo que hoje o STF prega, né, nos votos de seus ministros, evidentemente privilegiam somente a classe mais abastada da sociedade. Que é outro debate, né? Porque o pobre não consegue pagar por muito tempo um advogado porque esses são processos caros. Então ele vai ser condenado rapidamente. Exatamente. Né? A decisão condenatória dele transita rapidinho em julgado, seja em primeira instância ou no máximo em segunda instância. Correto. Então é uma situação, a gente olhar do ponto de vista macro, assim, envolve muitos fatores. Né? Por isso que há esse debate hoje de que o povo brasileiro está se sentindo injustiçado, né? É o que as manifestações nas ruas estão mostrando e é o que está verbalizando, né? Sim. Que eles estão, o povo ele quer justiça em relação à prisão, à condenação, à prisão em segunda instância. Se ela não acontece, é toda uma frustração. Agora, na sua ótica, há a proposta para a apresentação de uma emenda constitucional, a PEC. Ela pode garantir, de fato, o cumprimento da pena em segunda instância ou não? Isso também pode ser uma frustração lá na frente do brasileiro. Reinaldo, infelizmente, é uma situação que ela pode sim se transformar numa frustração. Por quê? Nós temos daí aquele debate das chamadas cláusulas pétreas. Né? O que são cláusulas pétreas? São cláusulas da Constituição brasileira que somente podem ser alteradas através de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Como aconteceu em 86 para a conferição da Constituição em 88. Pois bem, os atuais parlamentares não têm o chamado poder constituinte, né? Então, eles não podem mexer nas chamadas cláusulas pétreas. Ok, estabelecido isso, se persistir essa confusão ao se interpretar que o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que fala ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, se confundir isso com prisão ainda, tem perigo, ou mesmo se propuser uma alteração do inciso 61, que fala que ninguém será preso senão em flagrante delito por ordem escrita, e quiser, por exemplo, colocar ali mas após a segunda instância, sim. Esses incisos do artigo 5º, eles estão inseridos dentro dos direitos e garantias fundamentais, que é o título 2 da Constituição. E o próprio artigo 60 da Constituição, que estabelece quais são as cláusulas pétreas, ele fala,
Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, a separação dos poderes e o inciso 4º, os direitos e garantias fundamentais. Então, não se pode abolir, suprimir, subtrair ou reduzir, se você, dependendo da extensão que você der para o verbo abolir, os direitos e garantias fundamentais. Então, se uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, buscar alterar qualquer inciso do artigo 5º, onde estão os direitos e garantias fundamentais, pode isso ser questionado também no STF, guardião da Constituição, que, olha, foram alterados alguns incisos ou algum inciso do artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais. E isso, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, é uma cláusula pétrea. Não se altera. Exatamente. Então, é uma situação muito... O legislador vai ter que ter uma sensibilidade e uma precisão cirúrgica para alterar o nosso panorama legislativo de uma forma que não implique em esbarrar interpretações futuras desse tipo. Da questão ser alterada alguma coisa por PEC e de novo bater nas portas do STF e o STF dar uma interpretação, não, mas isso não poderia ser alterado e volta tudo ao que estava. Então pode ter todo um esforço para não conseguir o fim que se almeja com esse esforço. Agora, pode-se considerar hoje que há uma insegurança jurídica para vocês que trabalham com o direito? Toda essa situação, esses impasses criam uma insegurança jurídica para o profissional do direito? Sim, claro, sem dúvida. Paradoxalmente, cria essa insegurança jurídica, acaba fomentando também a atividade do advogado, né? Ele acaba sendo cada vez mais requisitado para levar os processos até a última instância. Exatamente. Então, tem um paradoxo aí que pode ser, ele cria uma insegurança, mas essa insegurança, de certa forma, movimenta todo esse cenário profissional do advogado. Mas a insegurança nunca é boa para o país. Pode ser boa para o advogado, em certo ponto. Sim, que é o papel dele, vai ser procurado para justamente fazer a defesa de uma pessoa, né? Claro. Mas, por outro lado, para o país é muito ruim, porque gera na população uma sensação de insegurança. Isso pode, isso não pode mais, isso pode acontecer, aquilo não pode acontecer. E um descrédito para o país perante a comunidade internacional. Passa a impressão de um país que não é sério, que muda a sua jurisprudência, né? Ou seja, o entendimento de acordo com o sabor dos ventos, o sabor dos ventos, ou de interesses de um ou de outro, se sobrepondo ao interesse de muitos, né? Quando uma nação deriva para esse caminho, ou trilha esse caminho, é muito ruim, né? Para concluir, Dr. Witt, você acredita que toda essa discussão ela deve se estender ao longo do próximo ano, com certeza, né? É possível prever se esse pode ser um processo com uma solução rápida ou não? É uma boa questão, Reinaldo, boa pergunta. É altamente imprevisível isso. Muito imprevisível, porque depende de tantos fatores, é multifatorial. É uma situação bastante complexa, porque envolve política, envolve interesses, envolvem interesses, muitas situações assim que não estão, são incógnitas ou variáveis, na verdade, são incógnitas e variáveis que não estão no nosso alcance. E uma pressão popular muito grande também, né? Pressão popular muito grande, que é fundamental para que as coisas ocorram, né? Você viu que interessante que a pressão popular conseguiu até pleitear, dentro de manifestações, uma reforma impopular da Previdência. Né? Isso foi muito... uma conquista da sociedade. Fascinante, né? Isso deve ser objeto de estudos na psicologia de massas, muito tempo. Mas é fascinante. Então, a opinião pública é fundamental, e a opinião pública é manifestada nas redes sociais, que são multiplicadoras de opiniões, né? Correto. Vão ser fundamentais para estimular, digamos assim, o Congresso a fazer
o que tem que ser feito e da forma correta como deve ser feita, né? Para evitar... Veja como a lei de abuso de autoridade foi aprovada tão rapidamente, né? Na calada da noite. E poderia se estudar mais uma alteração legislativa eficiente e que fosse aprovada rapidamente também. Mas será que há interesse? Há uma resistência muito grande dentro do próprio Congresso, né? Infelizmente, porque há muitos parlamentares que veem nessa situação atual de prisão somente quando se exaurirem todos os recursos como algo que irá beneficiá-los, né? Então, há a movimentação deles em prol desse anseio da sociedade parece que se refreia, né? Sim, sim. Então é algo que tem que ser vencido também. A resistência à oposição sempre vai ser contra, né? Sim. Independentemente se é bom ou ruim para o país, infelizmente a oposição atual caminha nessa toada, né? Basta ser do governo que eu sou contra, né? Não importa se é bom ou se é ruim. É uma oposição muito radical. Então a oposição vai ser sempre contra, e agora temos muitos parlamentares que votam favoravelmente às coisas boas para o país, mas nesse ponto parece que haverá uma resistência de alguns, né, que estão envolvidos na Lava Jato, envolvidos em outros problemas, então eles querem essa garantia, né? E o STF parece também, como você bem lembrou, o voto do ministro Gilmar Mendes em 2016 foi um dos mais intensos, dramáticos, em prol do cumprimento da pena após a decisão em segunda instância. E de 2016 para cá mudou radicalmente sem que nenhuma situação justificável do ponto de vista de boa fé aparecesse, né? Estranhamente mudou. Então isso gera também uma insegurança, né? uma certa desconfiança nas pessoas e, repito, né, para o país dentro da comunidade internacional. Daí nós conversamos com o advogado Oswaldo Guitt, que procurou mostrar um pouquinho, né, esse debate, a visão jurídica do profissional do direito em relação a esse debate agora, sobre a prisão, o cumprimento da pena após segunda instância, a diferença de culpa e do ser preso, do estar preso, e como isso ainda cria uma incerteza que nós só vamos saber realmente agora no andar da carruagem, nos próximos meses, no próximo ano, até para ver o que vai acontecer, se vai ser aprovado ou não a PEC, e, como o Dr. Guitt observou aqui, vale lembrar que há uma cláusula pétrea aí, que é o direito individual da pessoa poder recorrer em todas as instâncias para daí cumprir pena. E esse é o grande debate que vai continuar. Muito obrigado, Dr. Guitt. Foi um prazer, Reinaldo. Estou sempre à disposição sua e dos internautas para qualquer dúvida. Ok, obrigado.